Signo de Virgem, como é que vocês estão? Vamos fazer a sua leitura, então, do mês de fevereiro. Aqui é uma leitura geral, não serve para todos, mas você pode observar o título para saber se você se conecta com essa energia. Caso não reverbere para você, pode vir a reverberar mais adiante? Pode, e aí você também pode lembrar dessa leitura, tá bem? Vamos lá ver o que a espiritualidade tem para vocês, e também eu peço que você deixe o seu like, que você compartilhe esse vídeo, que você me ajude a crescer para que eu possa trazer mais leituras aqui para você, tá bem? Então vamos lá, signo de Virgem, vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês. Pare de se martirizar, de não se achar merecedor de ser feliz. Seja grato pela sua vida. Sinta amor por si mesmo. Agradeça por estar vivo. Vou tirar mais uma. Existem pendências. Por isso, atraímos pessoas e situações desafiadoras. Elas nos lembram através do que pensamos, do que sentimos e do que fazemos, que não estamos aqui a passeio. Uau! Eu fiz uma leitura ontem nesse sentido, e eu falei exatamente a frase, então nós estamos aqui a passeio? Esse aqui, inclusive, é um oráculo terapêutico de acordos espirituais. Existem muitas discussões se nós estamos presos em reencarnações, a gente vê bastante disso. Vejo ali os podcasts também falando sobre isso, é uma discussão geral sobre esse assunto. Acontece que sim, nós viemos passar por certas experiências para os nossos aprendizados. E dentro do que nós vemos agora, verificamos que acontece, exatamente isso. As pendências, o que eu posso fazer para vocês, eu não posso dar uma verdade absoluta sobre nada. Ninguém tem essa verdade absoluta. Quando se trata de Deus, do universo, a gente não tem. Nós temos ali aprendizados, coisas que nos foram passadas, inclusive na Kabbalah. São os entendimentos mais antigos que nós temos, inclusive sobre o início da magia, com o arcanjo Raziel. Bom, a questão é que dentro da minha experiência de vida, tá? Questões de abuso de infância vieram a se repetir. E não só comigo, com outras pessoas importantes. Por quê? Porque quando a gente não olha, ou quando você é pequeno, mas por que você não olhou? Tem gente que, tem uns terapeutas que falam, mas você é responsável, você... Primeiro que a gente não sabe de nada disso. Na verdade, a gente não tem nem noção. Existe um padrão inconsciente coletivo, o inconsciente coletivo também da nossa família e o nosso inconsciente individual e que nós temos padrões, a gente não sabe de nada disso até a gente entender, buscar autoconhecimento e também, às vezes tem algumas verdades prontas que nem sempre a gente consegue entrar muito bem naquilo. Algumas vezes a gente, por que surgem outras possibilidades, outros entendimentos, outras doutrinas, enfim, textos, livros, porque as pessoas vão questionando dentro daquilo que é criado, vão questionando e vão criando, né? Vão criando de acordo com o seu entendimento. E assim é, inclusive, com relação à Bíblia, onde nós temos mais de uma religião, se não tivesse mais de um entendimento, todas seriam a mesma religião, certo? Então a gente vê diferentes entendimentos. Mas o que eu posso dizer é que, com certeza, aquilo que não foi observado em mim, a justiça que não foi feita em relação a mim, reverberou na minha vida, encontrando outras pessoas no meu caminho que me trouxeram uma experiência parecida, tentativas de fazer a mesma coisa. E isso me levou ao quê? Ao autoconhecimento. Então eu comecei a compreender que, na verdade, era minha responsabilidade
estar aprendendo sobre mim mesma, sobre quem eu sou, as minhas experiências. Eu posso não ser essa experiência, mas essa experiência faz parte do rol de experiências que eu tive que me trouxeram um aprendizado e sabedoria. Então, dentro dessas pendências que muitas vezes eu tenho dentro de mim, às vezes eu nem lembro porque eu nem lembrava disso, as coisas vão acontecendo. Então você vai tendo novas oportunidades para resolver aquilo com diferentes pessoas. Então, ao invés de você se martirizar e de ficar se achando que quando nós passamos por determinadas experiências, eu passei por vários tipos de experiências, sendo mesmo questões abusivas, inclusive psicológicas, no trabalho. Por exemplo, de inventarem 3 reclamações e de eu ter ido atrás numa reunião só porque eu tinha feito uma live de empoderamento feminino e isso chamou atenção. Naquela época eu tinha outro Instagram e aí a Luísa Brunet ela é embaixadora, né, das mulheres que passam ali por problemas de violência doméstica. Então ela republicou aquele aviso daquela live, que se não me engano ia ser com uma consteladora familiar. Então, eu recebi, bem naquele dia ali na reunião, a notícia de que haviam 3 reclamações. Eu fui em busca dessas 3 reclamações e essas 3 reclamações lá no meu trabalho não existiam. E aí, o que acontece? A forma como essa situação foi tratada, mesmo sabendo que não existia, onde estavam essas reclamações, me levou a um estado de pensar em alguns momentos que realmente aquilo que aquelas pessoas estavam falando, que na verdade o fundo daquilo tudo era inveja, era cobiça, era aquilo que eu representava de alguma forma para elas e que despertava a sombra, né? Então cometeram um ato muito grave, que nada foi feito em relação a isso. E aí, você pode, de acordo com essas experiências, digamos, surge alguém aí, no meu canal, falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, falando mal do meu trabalho. Se você deixar com que qualquer pessoa venha te julgar, inclusive sem conhecer a tua história, a tua caminhada, sem entender quem você é de verdade, te julgando por determinado um erro que as pessoas todas cometem, né? Digamos que você pode cair num aspecto, numa armadilha de acreditar naquela pessoa que na verdade ela está espelhando. Inclusive, uma dessas pessoas que falou aquilo que existiam aquelas 3 reclamações, me tratando como se eu fosse uma funcionária delas, que na verdade era um colega de trabalho, ela veio na minha porta um dia e disse que ela se sentia inferior e incapaz, inclusive, de buscar trabalhar sozinha, e que estava ali insatisfeita, se conformando em estar ali, e que me orientava que eu, então era jovem, mais jovem do que ela, buscasse ali uma outra possibilidade. E eu ainda a aconselhei. Então, isso aí que eu estou falando, que eu passei de fato, tá? É muito grave. Não tem por que expor pessoas, nem nome de lugar. Eu trabalhei em vários lugares, né? Então eu não preciso passar, humilhar ninguém. Mas é a minha experiência. É uma experiência que eu levei comigo em determinados momentos, mesmo que de forma inconsciente, eu possa ter acreditado nela. Na verdade, ela estava falando sobre ela. Desde aquela experiência onde ela chegou ali na porta e me falou isso sobre ela. Então, aí aquilo, de alguma forma, eu não me amedrontava, era nova ali naquele tipo de tarefa, naquele tipo de conteúdo, estava aprendendo, mas ia metendo a minha cara ali para aprender. E isso, de alguma forma, pode incomodar. Simplesmente a tua força pode incomodar. Então, você não deve se martirizar também por todas as experiências negativas e por todas as pessoas que querem se mostrar melhor e maior do que você. Você também não precisa entrar nesse aspecto de ser maior e melhor. E nem de diminuir o outro, porque saiba que se um dia você está em cima, o outro você pode estar embaixo. E isso é com qualquer pessoa. Pessoas grandes, muitas vezes nós vemos cair no fundo do poço. Então nós não estamos aqui para que quando nós temos uma oportunidade de diminuir e pisotear ninguém. E só que nesse momento você pode acabar acreditando nesse ser humano, que na verdade é uma pessoa ali que está em evolução. Porque se fosse uma pessoa tão evoluída, não precisava espetar e pisar em ninguém. Então, se você for parar para analisar isso, esses dias eu falei numa mensagem ali do rei Salomão, né, de ser alguém que tinha condições de julgar com justiça quem era a mãe daquela criança, inclusive observando a reação quando mandou partir uma criança no meio
para que então fosse escolhido ali, ele pudesse observar quem era a mãe de verdade, agindo com parcialidade, com justiça, com sabedoria, naquela situação ali, um tanto quanto complicada. Então você, não, ao invés de se martirizar, porque o que falam de você, veja-se como merecedor. E se você virar uma chave? Eu tô falando tudo isso, talvez sirva para você. E se você virar uma chave e pensar o seguinte: ninguém vai perder tempo fazendo algo ou se preocupando em inventar uma grande mentira, um grande esquema para derrubar alguém. Ninguém vai fazer isso em relação a alguém que não tem alguma importância. Pessoas insignificantes, elas vão ser o quê? Ignoradas. Agora, quando alguém, digamos fazer uma magia, se a pessoa tá lá se prestando a ir fazer uma magia pra você, para te paralisar, porque de alguma forma você coloca medo nessas pessoas. Ninguém ataca aquele que não tem nenhuma importância. Se você virar essa chave, você vai se dar conta de que talvez você seja muito mais aos olhos dessas pessoas do que você mesmo se vê. Então, seja grato, grata à sua vida. Seja grato por estar vivo. Porque, na verdade, o que acontece é que você incomoda. E eu sei bem como você se sente, porque eu incomodo desde que eu era pequena, desde que eu era... Me tiraram da polícia, assim, da polícia não, me tiveram que me buscar com a polícia na porta da escola, quando eu era bem, assim, pré-adolescente, porque tinha um bolo de meninas que se juntaram pra me bater. Nunca vou me esquecer daquilo. Era eu, a minha mãe e o carro da polícia andando devagar e aquele bolo de guria ainda se atrevendo a ir atrás. E é uma coisa que acontece comigo desde criança, isso acontece daí no trabalho. Então, coisas vão acontecendo. Talvez a mágoa, talvez não. E também não é só isso, tá? Então, a gente também tem que ter uma noção do seguinte. De alguma forma, nós recebemos ali a gente tem vários propósitos, né? Nós viemos aqui para servir a várias questões, mesmo que de forma inconsciente. Uma delas, às vezes, é incomodar. É você ser teste. Nós somos testes uns para os outros, nós nos encontramos, aí tem uma situação que tem tudo ali para dar um conflito e pelo menos uma das partes tem ali uma sabedoria para evitar aquele conflito. Então o conflito acaba não acontecendo, mas porque pelo menos uma das partes teve sabedoria, ou não aconteceu o pior, certo? Então o que eu vejo é a necessidade de nós estarmos nos observando dentro daquilo que acontece no nosso caminho, observando se você se ama mesmo. Quando você se ama de verdade, pode vir o Papa falar, te apontar o dedo, que você vai observar. É o Papa. Estou só dando um exemplo aqui. Mas olha a atitude dele. Nossa, eu achava que ele fosse mais inteligente, que ele fosse mais justo, que ele fosse mais coerente. Na verdade, existe ali o que é um abuso de poder. Isso é só um exemplo, tá, gente? Eu não conheço nenhuma história, eu dei só um exemplo, assim, de alguém de autoridade, tá? Então, aí você vai parar e analisar as pessoas. Se elas têm a capacidade, não importa se é o presidente, seja quem for. Se você observar essa pessoa e as atitudes dela, você vai parar e analisar. Não importa, você pode estar no cargo mais simples, por exemplo, numa empresa. Se essa pessoa tiver uma atitude dessas com você, não tem um pingo de sabedoria para lidar com você e quem quer que seja, certo? E essa pessoa, um dia, pode estar, inclusive, numa posição mais baixa, por quê? Porque não soube aproveitar quando teve a oportunidade de estar no topo. E a gente também não tem controle sobre quando as pessoas, karmicamente, vão pagar pelo que fazem. Até porque essas questões, a gente tem essas questões de karmas, né? Mas eu sempre acredito que, bom, eu fiz uma regressão. E na regressão, saibam que quem vê as coisas
É você, ninguém, a não ser na apometria. Na apometria, normalmente é a pessoa que vai estar ali, a não ser que você de olhos fechados veja alguma coisa. Quem está aplicando apometria normalmente vai ver alguma coisa, pode ver algum aspecto ali que tem que ser trabalhado naquela apometria. Mas agora na regressão, pela hipnose, é você que acessa essa informação. Tá? E dentro dessa informação, você pode acessar ali os motivos que te levaram a ter certas experiências. E aí você também pode ter o sentimento e a noção de o quanto aquilo é real para você. E, inclusive, quando você trabalha aquele aspecto ali, você pode verificar o quanto isso reverbera na sua vida e o que se modifica a partir do momento que você faz isso. Então, o que eu tô dizendo aqui, gente, é isso, tá? E vamos pra leitura, porque a gente já se prolongou aqui demais, tá bom? E também, se você errou, atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Quem tem coragem? Quem nunca errou aqui? Muito fácil a gente falar, apontar o dedo, julgar o trabalho dos outros, coisas dos outros, né? Então, assim, se você tem aí algumas questões negativas, se você não trabalhou um novo entendimento a respeito das coisas que aconteceu com você, vá trabalhando, vá em meditação. Nós temos várias técnicas, você pode pesquisar e estar escolhendo aquilo que você gosta mais. E eu tenho a minha, que é trabalhar nos chakras, observando ali, dentro do que é possível, a retirada de bloqueios, tá? E também, depois que se tira, se faz aquela limpeza geral, se faz ali uma desprogramação, buscando-se no seu subconsciente a informação que você apenas vai ser conduzido a buscar onde está a informação, a situação que de alguma forma te bloqueia. Se faz uma ressignificação daquela situação, uma liberação, para que depois nós estejamos ali trabalhando nos elementos da natureza, terra, fogo, água e ar, para que você esteja ativando e equilibrando esses elementos e passar aí por uma fase de reprogramação mental e de visualização das coisas que você quer, que é o seu objetivo. Então, esse é o meu método de trabalho, que pode ser do tipo de trabalho que você gosta ou não. Agora, você tem que escolher alguma forma que seja o Ho'oponopono, qualquer coisa. O Ho'oponopono foi muito valoroso para mim em várias situações, tá? Então, a gente não tem as obrigações de ter dinheiro para tudo. Então, como eu vou fazer um tratamento? Às vezes, a gente tem como estar buscando formas. Se a gente quiser de verdade, nós temos como buscar formas de estar trabalhando em nós mesmos. Então, eu tô vendo aqui, no passado já a carta da Lua. Peixes. No passado, Peixes, você é alguém ligado muito ao elemento água. Peixes, desculpa, olha o que eu falei. Virgem, porque tem a carta dos peixes aqui. Você pode, sim, ter água forte no seu mapa. Mas você... é como se você entrasse nesse elemento de uma forma tão profunda que fosse difícil em alguns momentos, assim. É como se... Nossa, esse barquinho usando os peixes aqui eu nunca vi ele afundando, mas agora eu quase vi ele, assim, como se estivesse naufragando, coisa mais esquisita, né? Então, porque você foi de uma forma tão profunda que você pode ter tido dificuldade para voltar a si. Você mergulhou em todas as suas sombras, em todos os seus bloqueios, você foi trabalhando nisso. Mas ainda vejo que com essas cartas aqui que saíram sobre não se martirizar, é como se você ainda precisasse trabalhar sobre isso. Apesar disso, dentro de tudo isso que você fez em você, inclusive de você ter chegado a afundar mesmo, você saiu desse aspecto mais esperto, mais esperta. E também a raposa pode me falar de alguém. Deixa eu ver, clarificar aqui a raposa. Entendi. Você saiu mais esperta, mais esperto de toda essa profundidade aí. Você é alguém, de alguma forma você trabalhou. Eu tô falando com alguém aqui que buscou, que trabalhou em si mesmo.
seja com uma psicóloga, com qualquer tipo de terapia, aí você foi em busca de trabalhar os seus sentimentos, saiu ali mais raposa, mais esperto, para estar ali conseguindo ultrapassar todos os obstáculos que foram colocados no seu caminho. Mas é como eu disse, independentemente de ter tirado aqui as cartas no presente, eu vejo que você precisa ainda trabalhar suas questões para não se martirizar diante de tudo que você passou. É como se estivesse muito presente aí, ainda, muito vívidas essas imagens dessas questões profundas que você trabalhou, coisas muito delicadas, coisas assim que podem ter, no teu cardíaco, podem ter te incomodado mesmo, sabe? Vamos ver aqui. Eu não vou clarificar o passado, eu acho que não tem necessidade aqui. Vamos ver como é que vai ficar o áudio depois desse vídeo, porque eu também posso falar alto essa hora, tá? Mas vamos lá ver aqui no presente, e aí vamos clarificar no presente, qualquer coisa, vamos lá. Vamos ver, o que a gente pode falar, então, agora? O que o tarô, a espiritualidade, quer dizer para o signo de Virgem sobre o presente, por favor. Ai, sentiu também uma sensação de cansaço, é como se você estivesse tão cansado de olhar para tanta coisa. É como se fosse eu tô vendo um emaranhado de coisas que você andou aí trabalhando, não foi fácil, não foi fácil. Então chega uma hora que às vezes é tanta coisa que se coloca no nosso caminho pra gente entender que às vezes pode ser um pouco desgastante. E outra coisa que me veio assim é sobre talvez você também pode estar, quando a gente fala da lua ali, como se você carregasse muito esses sentimentos em relação à sua ancestralidade feminina, das coisas que elas passaram. Sabe, quando tem um grupo de mulheres, ninguém quer olhar pra nada. Todo mundo ali fingindo, até porque eram muitas vezes direcionadas para estarem fingindo que nada acontecia com elas. Então, muitas coisas antigamente eram colocadas para baixo do tapete. E aí vem você, aí, com toda a força de vontade para fazer mudanças, para fazer curas em você. Talvez esteja faltando nesse momento se você é alguém que já trabalhou muito questões de padrões da sua família, chega um momento que você pode pedir, sim, autorização a Deus. Embora você tenha total livre-arbítrio, eu tenho esse respeito a meu eu superior e digo, eu não aceito mais cumprir com os padrões ancestrais. Eu não aceito mais. Até aqui, eu fiz tudo o que eu podia. Nesse momento, eu deixo com as minhas ancestrais o que é das minhas ancestrais. E eu decido agora trilhar o meu próprio caminho, honrando minhas ancestrais, sendo amada, sendo feliz, sendo próspera, sendo abundante. E não no sentido de que, não quero mais isso. É no sentido de, até aqui eu cumpri com isso. E agora eu me liberto. Você pode pedir inclusive a bênção, mas você pode sim decretar, determinar que o que não é seu fica com as suas ancestrais, que elas são adultas, são maiores do que você e você é pequena. Portanto, elas podem trabalhar as suas questões por elas mesmas. Então aqui eu não estou desejando nenhum mal para ninguém, que fique com esse mal, que às vezes são coisas pesadas, mas no sentido de que eu não sou obrigada. Eu decido que eu não quero. Não quero carregar isso. Não quero cumprir com esse padrão. Não quero ter um novo marido abusivo. Então, isso você pode fazer. Você tem o livre-arbítrio para isso, tá? Mas sempre com respeito aos seus ancestrais, ao grande Deus, à grande deusa, para pedir aí essa libertação. E intencione libertação com força, para que você vá dissolvendo esses elos, esses fios energéticos, tudo que te coloca dentro desse sistema familiar, nos seus aspectos sombrios negativos, para que você tenha a sua própria vida, as suas próprias oportunidades. Tá? Então aí também, só para concluir essa parte, que também é muito importante, que dentro do meu processo eu fiz isso,
Desde que eu tive o último relacionamento abusivo, eu escolhi o celibato. Eu escolhi fazer celibato desde 2022. Por quê? Isso é uma escolha minha, ninguém é obrigado a aceitar essa ideia. Mas toda a pessoa que chegava pra mim e que de alguma forma, em algum momento, eu notava que tinha algum aspecto abusivo, ou malandro, mentiroso, ou alguma coisa do tipo, ou mesmo alguém, nem sempre todas as pessoas foram ruins, mas assim, no sentido de que seria uma pessoa que eu estaria me relacionando talvez por carência, porque eu não tive atração. E aí, o que eu digo ao universo? Não. Você diz a pessoa e você diz ao universo, não, obrigada. Eu aceito. Às vezes também a gente tem algumas coisas também, tá? Essa ideia de colocar no papel, eu quero uma pessoa que seja assim, assim, assado. Você pode colocar, mas talvez o universo te entregue um grande amor e essa pessoa não tenha bem as características que você gostaria. E aí você se apaixona, você reconhece aquela pessoa, vocês inclusive já combinaram antes de nascerem, de terem esse encontro. E aí aquela pessoa não tem exatamente o estereótipo de que você gostaria. Então, nós, dentro de todos esses aspectos do nosso poder de atração, existem também aquelas experiências que nós vamos ter que podem nos surpreender, que ser totalmente diferente do que eu imaginei que eu gostaria para mim. E quando eu trabalhei a lei da atração e isso acontece, como é que fica? Né? Bom, vamos lá. Presente. Já viu minha cara aqui, né? Ai, ai. Um segredo muito bem guardado sobre alguém. Pode ser alguém do seu passado, que não fala necessariamente passado, mas aqui no presente nós temos um segredo bem guardado que será exposto, aqui com a carta do par que me fala sobre ser exposto para ao ar livre sobre uma pessoa. E isso aqui pode te abalar. E essa carta aqui de não se martirize, você pode, sabe, o que eu tô sentindo aqui que é uma pessoa que quase que se pune. Meu Deus, como eu fui ficar com essa pessoa e não vi que ele era um monstro. Meu Deus, e aí a pessoa cai, o segredo dela é exposto. E você, como se você fosse punida junto, mas não pelos outros, porque o segredo vem em relação a essa pessoa, mas vai ser sobre você. Você, é como se você fosse punida junto, mas não pelos outros, por você. Porque você se julga por ter ficado com essa pessoa, por ter conhecido essa pessoa, por não ter se dado conta de que essa pessoa, você era uma pessoa totalmente diferente quando conheceu. Eu mesmo, né, em meus relacionamentos, eu era uma pessoa. E depois, quando eu terminei esses relacionamentos, e aí fui em busca do meu autoconhecimento, eu me transformei numa outra pessoa. Dentro de todo esse tempo aí de celibato, foram muitas formações. Cacau, hipnose clínica, hipnose sistêmica, programação neurolinguística, tarô, mentoria de tarô, inclusive, o que mais? Nossa, foi assim, barras de axis, sou mestre em reiki, despertar da Kundalini. Nossa, foram muitas formações, eu acho que eu teria, inclusive, agora fiz uma de trainer, vou fazer agora uma de coaching, né? Muitas formações, porque tudo que foi fazendo sentido pra mim, eu fui buscando também entender um pouco mais sobre isso, realizando formações. Dentro dessa zona escura que eu tava, desse trabalho de autoconhecimento, da noite escura da alma, eu não fiquei parada, eu fui estudando, entendendo, trabalhando, tendo experiências. E eu vejo que eu tô me conectando com uma pessoa que está num aspecto uma situação muito parecida. E embora você tenha tudo isso de conhecimento, você pode estar caindo aí numa situação de sentir demais pelo que vai acontecer, inclusive, com o outro. Na verdade, isso vem aqui para te libertar de alguma coisa pior. Uma serpente aqui. Entender um pouquinho mais dessa serpente, por favor. Nossa, minha cara dos ratos aqui. Gente, a serpente aqui é a pessoa que te trouxe perdas, tá? Nem sempre, inclusive, posso falar pra vocês.
Às vezes nós encontramos pessoas pelo nosso caminho que são importantes para nós. E não só nisso, tá? Às vezes atitudes sabotadoras, sem que nós percebamos, magia, assim, a inveja, né? O olho gordo, as más orações que a pessoa faz ali. Tinha uma pessoa que eu me conectei, que ela fazia orações ali do São Cipriano, né? E então, assim, uma pessoa assim que trouxe muitas perdas para você. Essa pessoa tem a energia dos ratos e é uma pessoa peçonhenta mesmo, uma pessoa muito ruim. A essência dela é muito ruim. E essa pessoa vai ter ali o seu segredo exposto aqui. A pessoa vai ter uma exposição disso. Então, não pegue para você o que não é seu, também signo de Virgem. Às vezes é a justiça que você talvez possa ter pedido tanto aí, acontecendo. Só que esse processo pode ser bem pesado para você, por algum aspecto, tá? Vamos ver o que mais aqui. O que nós podemos, assim, orientar, além do que eu já falei aqui, por favor? Como é que nós podemos orientar o signo de Virgem que está passando por uma situação assim, ou como tempo que é uma ilusão, ou que está prestes a passar por isso? Por favor. Cuide do seu coração, tô vendo aqui. Cuide do seu coração, das suas emoções, mas também da sua saúde, do seu coração, tá? Porque isso pode te abalar tanto que você pode cair aí. Cuida da sua saúde. Quando você chegar numa situação, assim, uma notícia, é porque pode envolver mais pessoas que são importantes para você. Uma confusão, tô sentindo aqui, quase como se sentisse a carta dos 5 de paus, uma confusão, gente. Isso tá saindo em algumas leituras, tá? Meio parecido. Mãe. Essa situação pode, inclusive, envolver a sua mãe ou alguém que tenha uma energia de mãe. Bem-aventurança. Nossa, é outra carta, onde tem ali uma mulher com um bebê que representa aqui a mãe. E pode ter interferido ali numa situação de almas gêmeas. E quando a gente fala de almas gêmeas, mas você não falou que essa pessoa é tóxica? Não pode ter sido uma pessoa tóxica. Quem diz que almas gêmeas sempre vão ser aquela que vai te trazer ótimas experiências. Muitas vezes é aquela pessoa que vem te despertar na dor. Não falo muito isso de chamas gêmeas também, que aquela pessoa vem para um despertar espiritual seu, te trazendo ali a dor da separação muito forte, né? Uma experiência ali a partir daquele despertar ali com aquela situação de separação. Isso é o que falam e é muito... Mas assim, quando a gente fala em alma gêmea, tem a alma gêmea das sombras, que é justamente aquela que vem para te ajudar a trabalhar suas piores sombras, e normalmente é um relacionamento sofrido. Às vezes, tem almas gêmeas que vão nos trazer relacionamentos ótimos, maravilhosos, mas tudo vai estar de acordo com o que você vibra, com o que você atrai semelhante, né? E semelhante, necessariamente, eu traí uma pessoa abusiva, eu sou abusiva? Não. Muitas vezes é a sua dor das situações de abuso, e aquela pessoa vem com aspectos aí parecidos com os que você já passou, para que você compreenda que você está vivendo um padrão, que você precisa trabalhar em você mesmo. Mas, da bondade. Apesar disso tudo, tá? Eu vejo que você tem proteção. Você é uma pessoa protegida e você pode estar aí buscando em oração também essa proteção. Trabalhe o seu anjo da guarda. Você pode acender uma vela de 7 dias dentro de um lugar seguro. Eu gosto de colocar dentro de um recipiente que se a vela cai, a vela não vai virar e, né, acontecer alguma coisa. Especialmente quem tem gato, por exemplo, né, como eu. Um copo de água, um fiozinho de mel, um círculo de mel em volta dessa vela. Antes você vai colocar aquela no seu cardíaco, pedindo, consagrando aquela vela ao seu anjo da guarda. Aqui, pedindo a abertura do seu terceiro olho, você vai acender essa vela, vai colocar em cima da sua cabeça e vai imaginar que uma luz sai da sua cabeça, chega até onde está seu anjo da guarda e ele te devolve uma luz que entra por todos os teus chakras, entra e te iluminando todo, trazendo para você peça boas que te ilumine e que te traga bons pensamentos, que te traga intuição, sabedoria para lidar com todas as suas questões, para que você seja protegido energeticamente
Quando você passar por alguma situação assim, ou no seu dia a dia, inclusive, essa prática, ela pode ser recorrente, não? Você pode estar fazendo sempre, sempre estar ali em conexão, é uma proteção gigante para você, tá bom? Então, é isso, gente, vamos lá pro futuro. O que que a gente tem aqui para o signo de Virgem para o futuro? Vamos ver. Nossa, ficou grande essa leitura. Vamos lá. Eu tô vendo aí, tem gente que tá sendo preparada pra descobrir alguma coisa bem cabeluda, sabe? E você não deve sucumbir a isso. É provável que de alguma forma ainda você... Futuro, né? Carta dos lírios... É como se é a sua espiritualidade te trazendo conhecimento para que você possa encerrar aqui com a carta dos lírios do livro e do ataúde, para que você possa encerrar esse capítulo da sua vida. Com essa informação, você consegue finalizar isso. Embora seja muito difícil, muito doloroso. Às vezes a gente pede aí libertação. Exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? A gente pede libertação de um ex-relacionamento muito tóxico. A pessoa te persegue, te incomoda. E aí você ora e pede, por favor, me liberte. Por favor, me ajude com a minha libertação, espiritualidade, não aguento mais ser perseguido, não aguento mais ser perseguida, não aguento mais isso, por favor, né? Você ora, clama por ajuda. Até agradecendo às vezes, né? Pra ver se vem logo alguma coisa nesse sentido. E aí, quando acontece, é como se fosse a torre vindo abaixo. Brum! Brum foi engraçado. Veio aqui em abaixo, assim, como se caísse em cima da sua cabeça. E aí você pensa, meu Deus, o que que é isso? Será que essa experiência é real? Será que o que eu tô vivendo é real? É muito, muito estranho, muito louco isso. E aí você se belisca e pensa que isso é real. Meu Deus, como pode, né? Como pode as coisas estarem assim, ter acontecido isso, essa pessoa ser assim, meu Deus, mas não pode, como essa pessoa fez isso comigo? E é aí que a gente pode cair nessa armadilha, sabe? Então aqui, tem alguém que está sendo muito bem preparado para estar sabendo coisas difíceis, tendo conhecimento. Vamos lá, aqui, isso. Essa carta da Almagina de novo. Inclusive, essa almadinha pode acertar no plano espiritual. Olha aqui, ó, esse livro aqui diz respeito... vou ter que tapar aqui as imagens, tá? Essa Dores de Amor, clarificando o livro, diz respeito aqui às suas dores, tá? Alguém vai ser responsabilizado por algo, porque é a finalização dessa situação. É a sua libertação dessas dores. É a partir do momento que você consegue concluir, encerrar uma história, que ela realmente, a verdade aparece para você, onde você consegue, a gente falou também da história do rei Salomão, tudo daqui, né? A verdade, que você consegue ver claramente o que é verdade, quem está falando a verdade, quem está te mentindo. Você consegue fazer um julgamento ali, onde você, digamos que você quisesse se afastar dessas pessoas, mas sentisse uma certa culpa, se sentisse culpado até mesmo por ter se afastado de alguém, e aí você tem essa informação, cai como uma bomba para você, é horrível, mas você, ao mesmo tempo, se liberta e percebe, eu fiz o certo em me afastar, ou eu vou fazer o certo em me afastar. Então é isso, tá? O que mais aqui? Eu senti tirar mais uma. É um despertar. Despertares são, muitas vezes, dolorosos.
Muitas vezes. Então aqui eu tô querendo te dar uma má notícia? Não. Eu tô querendo te orientar. Mais uma aqui, vamos assim, como é uma situação muito delicada, vamos lá. Ah, tá, Maria Padilha. Orientação. Uma orientação mais profunda aqui sobre essa situação para o signo de Virgem. Por favor. Então, você tem um caminho de felicidade pela frente. A partir desse momento que você se liberta disso. E esse caminho de felicidade ainda está em segredo, até mesmo para você. Até mesmo você ainda não viu, não está vendo. E quando cai essa bomba, esse conhecimento, você sabe disso. É ruim no primeiro momento, mas essa libertação te leva a um encerramento de um ciclo, um novo caminho de felicidade, onde você vai inclusive cuidar e cultivar essa felicidade como o seu grande segredo. Longe dessa confusão toda. Então, saiba que isso que está vindo, a verdade que vem para você, não é para o seu mal. Apesar de você poder cair nessa questão de se martirizar, não é para o seu mal, ao contrário, é a sua libertação, é a chave. E talvez se não viesse à tona isso, você não ia conseguir se libertar totalmente. É como se faltasse algum elemento, alguma verdade que precisa acontecer para que realmente essa situação seja completamente encerrada e você possa colocar esse ponto final e dizer, agora sim, eu tô indo para um novo caminho. Tá, signo de Virgem? Não senti de deixar falar aqui sobre amor para você, mas eu vou concluir a mensagem aqui. Eu acho que é uma mensagem bem forte, tá? Não sinto que é pra pedir aqui cartas de amor. Tá bom, signo de Virgem, até mais. Nossa, tá demais, né?